Mas o moço Josué ficava na tenda da congregação e nunca se apartava. Então isso é de suma importância, porque tem hora que provocamos a ira de Deus e Deus não quer estar junto. E quando provocamos a ira de Deus, precisamos nos arrepender, pois é melhor estar no deserto com a presença de Deus do que na cidade sem a sua presença. Moisés agora vai para o deserto e disse: eu quero conhecer o teu caminho. Deus disse: Moisés, eu sou contigo, eu vou enviar um anjo para proteger vocês. Ele disse: anjo eu não quero, eu quero a tua presença. A tua presença precisa ir comigo. Se a tua presença não for, não adianta. Versículo 14, Deus disse: então tá bom, Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Ele disse: só comigo não adianta. Versículo 15, eu preciso da tua presença, não só comigo, eu preciso da tua presença conosco. Se não for conosco, não nos faça sair. Só comigo não é o suficiente. Eu quero a tua presença com o teu povo, porque o teu desejo é tabernacular com o teu povo. Vem para o meio do teu povo, esteja nos guiando, mostra-nos o teu caminho e nós continuaremos andando a terra que o Senhor nos jurou. O Senhor disse: então eu vou te atender, Moisés, a minha presença vai com o povo. E Deus agora sai com o povo. A coluna de nuvem começa a proteger o povo, e o Senhor Deus vai caminhando e vai orientando. Ao chegar na terra prometida, Israel se acampa, Israel toma posse da terra, porém Israel se esquece da obra e do que o Senhor havia lhes feito. Após a morte de Josué, entra o período dos juízes, 300 anos de obscuridade espiritual. Após os 300 anos, o povo deseja um rei, conforme a Bíblia Sagrada vai nos relatar no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Deus permite o rei Saul governar sobre o povo do ano 1046 até o ano 1006. Saul vai governar sobre Israel. Depois Deus levanta ao homem por nome Davi, que vai governar e reinar Israel até o ano 966 antes de Cristo. No ano 966 Deus levanta a Salomão, que vai reinar, vai governar por mais 40 anos. E após o reinado de Salomão, lá no ano 930, Israel começa a se divergir, e há uma divisão entre o próprio povo de Deus. Dois reinos passam a existir entre o povo de Deus: o reino do norte, capital Samaria; reino do sul, capital Judá. Capítulo de número 17 do segundo livro dos Reis, versículos 24 em diante, nós temos um momento em que o reino do norte é levado cativo pelos assírios. A Bíblia vai nos falar que o rei da Síria invade a Samaria, levando os samaritanos para 5 cidades principais da Síria, e aí acaba o reino do norte. O reino do sul, com capital em Jerusalém, prevalece, porém eles vão desobedecendo ao Senhor. Deus vai levantando profetas e eles não lhes dão ouvido. Deus levanta Jeremias, que vai profetizar no capítulo 25, versículos de número 10, 11 e o 12, dizendo que pela desobediência do povo eles seriam levados para a Babilônia. Capítulo 29, versículos de número 10 e 11 de Jeremias, Deus diz que após 70 anos ele os fariam regressar e tornariam de volta para aquela terra. No ano 605 antes de Cristo, Nabucodonosor invade a Jerusalém, levou 22 mil homens cativos para a Babilônia, conforme a descrição do segundo livro dos Reis, capítulo 24, a partir do versículo 9 ao 18. Quando nós observamos no ano 597, o rei Nabucodonosor pela segunda vez entra dentro de Jerusalém, levou mais 10 mil cativos para a Babilônia, conforme a descrição de Jeremias
52, dos versos 1 a 9. No ano 586, Nabucodonosor, uma vez mais, com Nebuzaradã, capitão da guarda do rei, invade a Jerusalém e destruiu a casa de Deus, o templo de Salomão. Também agora ele vai levar os utensílios da casa de Deus para os seus deuses, e vai levar o resto, um povo, para a Babilônia, deixando só os mais pobres em Jerusalém. 70 anos se passaram. No ano 537 aproximadamente, Deus levanta Ciro. Ciro se levanta com autoridade, destrói a Babilônia, toma posse da Babilônia, e leram para ele o que Isaías havia profetizado ao seu respeito há quase 200 anos antes de Ciro nascer. Isaías já profetizara o capítulo 45, chamando Ciro por nome, e agora ele liberta Israel. Esdra capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz: assim me tem feito Deus, rei da Pérsia, para que conquiste a Babilônia, para libertar o seu povo, a edificar uma casa ao seu nome lá em Jerusalém. O povo regressa para Jerusalém, tendo os grandes homens que foram nomeados para comandar esta leva. Diz-nos o capítulo 2, que uma grande equipe retorna com Esdra, lá no capítulo 2 de Esdra, uma grande equipe retorna com eles, e dentre eles Zorobabel, que era o governador, e também Josué, que era o sumo sacerdote. Capítulo de número 3 do livro de Esdra, eles colocam o alicerce do templo. Colocando o alicerce do templo, eles fazem o altar do sacrifício, sacrificaram a Deus, fizeram uma festa e adoraram ao Senhor com uma voz muito grande. Capítulo 4 de Esdra, chega os samaritanos e proporam ajudar a reconstrução do templo em Jerusalém. Zorobabel não aceitou, dizendo: vocês não comungam a mesma fé que nós, vocês estão adorando outros deuses, vocês se misturaram com outras nações, portanto não aceitaremos das vossas mãos que nos ajude. Eles fizeram uma carta, mandaram para o rei da Babilônia, falando que os judeus iriam se rebeliar. A obra foi parada, a obra do templo de Salomão foi encerrada lá no ano 516. Agora Deus vai levantar Zacarias e Ageu. Zacarias começa a profetizar a partir do ano 520, mas tem o seu apogeu juntamente com Esdra no ano 516. Ageu profetiza para Zorobabel, dizendo: levante, convoque esse povo, suba ao monte, tire madeira, edifique a casa do Senhor, e Deus há de se agradar. Ele quer voltar a habitar no meio de vocês. Alguém dizia: mas como é que pode? Não tem ouro, não tem prata. Capítulo 2 de Ageu, versículo de número 7, diz assim: diz o Senhor: eis que eu farei tremer terra e céu, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, porque minha é a prata, diz o Senhor dos exércitos, e meu é o ouro. Tem alguém pregando que o desejado de todas as nações é Cristo, mas aqui no texto, o desejado de todas as nações é o ouro e a prata, e o Senhor Deus está dizendo concernente isto: fique tranquilo, porque minha é a prata e meu é o ouro. Eu vou fazer tremer céu e terra, e vai vir um recurso para a minha casa ser edificada, porque eu estou com saudade de tabernacular com o meu povo. E tem mais uma coisa: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. O templo começa a ser erguido. Satanás se opõe agora contra o sacerdote, uma vez que vê que o templo está sendo levantado.
E levantando-se contra o sacerdote, acusando das suas vestes, Deus manda trocar as vestes do sacerdote. É como se Deus dissesse: ninguém vai impedir a inauguração do templo, ninguém vai impedir da minha glória se manifestar. Troca a roupa de Josué, porque o chamei para uma obra peculiar. Só que Josué, ele vai com muita sede ao pote, ele vai querer forçar os sacerdotes que está parado, ele vai querer botar bronca em todo mundo. Aí Deus diz: olha, diga para esse moço Josué, para ele ir devagar, porque não é nem por força e não é por violência, mas é pelo meu Espírito. O que é que Deus está dizendo a Josué? Deus está dizendo a Josué: olha, Josué, você precisa entender, se você usar força, você vai tirar o livre-arbítrio do povo. Eu não quero ninguém me servindo por obrigação, eu não quero ninguém me servindo forçado, eu não quero ninguém me servindo de cara feia, eu não devo nada para ninguém, ô meu servo. Então entenda, não é por força, não force ninguém, é só os que voluntariamente querem trabalhar. Então, por gentileza, descarte a possibilidade da força. Quem usa força automaticamente tira o livre-arbítrio dos outros. Então Deus está dizendo: comigo não funciona isso, ou é por prazer, ou me serve por gratidão, ou vai por reconhecimento, ou por força eu não aceito. Então já descarte esta possibilidade. Não é por força, também não é por violência, porque se usar violência vai se desfechar em morte, e eu não sou um Deus de morte, eu sou um Deus de vida. Eu não quero matar, eu quero fazer viver. Eu não quero destruir, eu quero reedificar. Então não é por violência, não é por violência. Diz aí Zacarias para Josué que descarte a possibilidade da força, descarte a possibilidade da violência e entre pelo terceiro caminho, que é pelo meu Espírito. Oh glória, oh glória. Tem caminho que Deus descarta, Ele não quer que façamos nada por força. Tem caminho que Deus descarta, Ele não quer que façamos nada irado, por violência. O caminho que Ele quer traçar para nós é por intermédio do seu Espírito. Por que Deus não quer por força e nem por violência, mas pelo Espírito? Porque só o Espírito pode colocar em movimento o que está parado. Gênesis 1 e 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É só o Espírito que pode colocar em movimento o que está parado. É por isso que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Que o Espírito venha esta noite colocar em movimento o que está parado. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, porque só o Espírito dá capacidade para fazer a obra. Êxodo capítulo de número 31, verso 1 a 5, quando Moisés pergunta quem vai fazer a obra do tabernáculo, Senhor, Deus disse: fique tranquilo, eu já chamei por nome a Bezalel e enchi do meu Espírito, e ele vai fazer a obra, porque o meu Espírito capacita para fazer a obra. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito que capacita para a obra. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito que nos faz um transmissor da sua palavra. Quando Moisés se sentiu cansado de levar o povo, Deus disse: Moisés, lá em Números capítulo 11, versículo 16 e 17, fique tranquilo que você ainda tem condição. Ele disse: não tenho, Senhor. Deus disse: tem. Junte 70 homens e eu vou tirar do Espírito que está em você, e eu vou colocar nos homens e eles vão te ajudar. Você será um transmissor. Não use a força, não use a violência, mas deixa eu tirar do Espírito que está em você, e você vai ver que haverá homens para te ajudar nessa obra. É pelo meu Espírito, diz o Senhor, é pelo Espírito, porque só o Espírito nos muda em outro homem. A
Bíblia diz em 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 6, Deus diz a Saul: o Espírito do Senhor Jeová se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás mudado em outro homem. É só o Espírito que pode promover mudança, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, porque só o Espírito pode nos dar capacidade para guiarmos. Capítulo 16 de 1 livro de Samuel, versículo 13, a Bíblia diz que o Espírito veio sobre Davi, e a partir daquele momento ele foi cheio do Espírito, e Davi não age por força nem por violência, mas era guiado pelo Espírito do Senhor. Esta noite o Espírito do Senhor está procurando lugar nas nossas vidas. Ele está dizendo: deixa eu guiar os teus caminhos, não vá pela força, tira de lado a violência, mas deixa o meu Espírito te guiar, deixa o meu Espírito te capacitar, deixa o meu Espírito trazer alegria. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Davi, no Salmo 51 e o verso de número 10 e o 11, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo, mas torna a dar-me alegria da tua salvação. O Espírito é responsável em trazer alegria, ele pode proporcionar alegria. É por isso que tudo tem que ser feito pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito nos consola, conforme João capítulo 14, versículo 16. Pelo meu Espírito, diz o Senhor, porque o Espírito nos ensina. João 14, 26. Pelo meu Espírito, diz o Senhor, porque o Espírito nos convence. João 16 e o versículo 8. Pelo meu Espírito, diz o Senhor, porque o Espírito nos santifica. Romanos capítulo 1, versículo 4. Pelo meu Espírito, diz o Senhor, porque o Espírito abre os céus sobre as nossas vidas. Marcos capítulo 1, versículo 10. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor, porque só o Espírito nos revela. Lucas capítulo 2, versículo 25. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor, porque só o Espírito é quem pode nos chamar para a obra. Capítulo 13 de Atos, versículo de número 2. Servindo a igreja, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor, porque só o Espírito derrama o amor de Deus em nossos corações. Romanos capítulo 5, versículo 5. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, porque só o Espírito nos dá ousadia para pregar. Capítulo 4 de Atos, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Se tu não der glória, eu vou continuar dizendo: e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, porque só o Espírito é quem pode promover comunhão entre o homem e Deus. 2 de Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com vós. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, porque o Espírito tem a capacidade de interceder por nós nas nossas fraquezas. Romanos capítulo 8, versículo 26, a Bíblia diz: e da mesma maneira também o Espírito intercede por nós nas nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deixa eu te dizer uma coisa para encerrar, porque eu estou em cima
cima do meu horário, mas permita eu lhes dizer uma coisa: debaixo do sangue de Jesus Cristo, esta noite nós somos convocados pelo Todo-Poderoso. Larga de mão a força, pela força a gente não vai a lugar nenhum. Larga de mão a violência, com violência a gente não vai, mas vamos nos encher do Espírito, vamos nos encher do Espírito, vamos nos encher do Espírito, vamos nos encher do Espírito. Quem quer vencer, se enche do Espírito. O Espírito guia, o Espírito transforma, o Espírito levanta, o Espírito dá vida, o Espírito consola, o Espírito ensina, o Espírito santifica, o Espírito purifica. Eita calabara xandaraia. Enquanto nós não entendermos esta realidade, vamos estar malhando em ferro frio. Se queremos usar força, se quisermos usar violência, nada vai acontecer. Porém, se nos encher do Espírito, a igreja vai avançar, vai haver mudança, porque pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quem concorda, levante a mão e adore aquele que vive. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.